Olá, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. O tema de hoje é: o sol que amolece a cera endurece o barro. A gente não pode perder de vista que nós viemos de Adão, portanto, nós temos uma natureza pecaminosa. Então, nós ou estamos ou fomos um pecador. À medida que você aceita Jesus, você não é mais uma pessoa que sente feliz com o pecado, mesmo que peque, mas não sente mais feliz com o pecado. Mas, a depender de cada pessoa, a palavra de Deus, ela soa de forma diferente. Por exemplo, a cera. Quando a cera é exposta ao sol, ela amolece. Ao calor do sol, a cera amolece. Já o barro, quando exposto ao sol, em vez de amolecer, ele endurece. Da mesma forma, somos nós como pessoas. Quando exposto à palavra do Senhor, a depender de cada ser humano, nós entendemos, compreendemos e abraçamos a palavra. Já a depender também de outro ser humano, nós não vamos aceitar esta palavra. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Então a gente precisa ser de fato servo para poder aceitar a palavra do Senhor. Veja o que diz Isaías no capítulo 28, no versículo 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado ao leite? E ao arrancado dos seios? Aqui, nesse contexto, quando Isaías estava profetizando para o povo de Israel, o povo tinha se afastado totalmente de Deus. A gente não pode esquecer que esse povo foi tirado do Egito, trazido para uma terra que emana leite e mel, e aquele povo ali deveria viver conforme os preceitos do Senhor. Era Deus que determinava as regras para aquele povo. E aquele povo viu maravilhas, né, feitas por Deus. Mas com o passar dos tempos, aquele povo eles foram se afastando da palavra do Senhor. Eles foram se afastando do Senhor. Eles se afastaram a tal ponto que a palavra do Senhor agora soava aos seus ouvidos como algo ruim. Deus mandou muitos profetas para falar àquele povo, dizendo: olha, vocês voltem para mim, porque senão eu irei puni-los. Mas aquele povo não concordava com as palavras dos profetas. E muitos deles até eram mortos pelo povo que se dizia povo de Deus. Agora, quando alguém falava uma mentira para eles, aí sim. Ou seja, quando alguém passava a mão nas suas cabeças, afagando o seu ego, aí eles concordavam, aí estava certo. Agora, quando é a palavra do Senhor, porque fala a verdade, aí eles não aceitavam a palavra do Senhor. O povo era mau a tal ponto que até os sacerdotes, homens que eram escolhidos, né, para prestar culto ao Senhor, homens que eram escolhidos, né, para poder oferecer sacrifícios ao Senhor, até mesmo esses homens, eles viviam de forma terrível, de forma dissoluta, onde esses homens até se embriagavam. Um pouco acima, a palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 20, no capítulo 28, vai dizer que as mesas desses homens tiravam a vômitos, a tal ponto que esses homens se embriagavam, ou seja, não se importavam mais com a palavra do Senhor, uma vez que os sacerdotes eram velados, era vedada o álcool, eles não podiam beber. Aqueles homens eram como se fossem nazireus de Deus, eles não podiam beber, eles não podiam tocar em bebida forte, mas eles desobedeciam a palavra de Deus. Eles não mais ouviam a voz de Deus. Ou seja, a voz do profeta Isaías
soava para aqueles homens como afronta. Eles não queriam aceitar a voz de Isaías. Ou seja, eles não achavam que o que estavam fazendo que eram pecados. Eles não achavam. Para eles era normal o que eles faziam. Para eles, Deus aprovava a maneira que eles viviam. Então, eles continuavam a fazer mais e mais e mais e mais, afrontando a Deus, afrontando a palavra de Deus que era proferida através do profeta Isaías. E se eles achavam que Deus não aprovava o suficiente para puni-los, é porque eles achavam que Deus não era Deus o suficiente para puni-los. Imagina que ponto chegou o povo que se chamava povo de Deus. Mas, meus amados, a última palavra sempre é do Senhor. Não adianta. Deus é Deus soberano. É Deus nos céus e na terra. Ele é Deus que criou todo o universo. Então a última palavra vai ser sempre do Senhor. Mesmo que as pessoas não queiram aceitar, mas prevalece a sua palavra. Afinal, ele é Deus. Mesmo nós querendo ou não, ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. E nós devemos obediência a esse Deus, querendo ou não. Se caso aceitarmos a sua palavra, nós vamos ser benditos do Senhor. Se não aceitarmos, seremos malditos do Senhor. Mas o fato é que prevalece a sua palavra. Curtam esse vídeo, compartilhem e me sigam para a parte 2 desse vídeo. Tá bom? O sol que amolece a cera endurece o barro. Esse é o nosso tema e nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. Que o Senhor nos abençoe. Fiquem todos com Deus.